Tudo que você precisa saber para assistir Capitão América 4, Admirável Mundo Novo. Eu vou resumir aqui todos os filmes e séries do Capitão América ou que tenham alguma conexão com esse filme, para você não ficar perdido quando estiver no cinema assistindo esse filme. Vamos começar pelo começo. O Incrível Hulk, de 2008. Mas, Dearo, você vai falar do Capitão América, por que você tá falando do filme do Hulk? Calma, você vai entender. Nesse filme, a gente vê o Bruce Banner no Rio de Janeiro. E é nesse filme que somos apresentados a duas figuras importantes. O General Ross, veterano do exército e pai da Beth, interesse romântico do Bruce Banner. E o cientista Samuel Sterns, que vai se tornar o líder, o clássico vilão do Hulk nos quadrinhos. General Ross era interpretado pelo William Hurt. E ele, junto com o Bruce Banner, eles estavam tentando refazer a fórmula do super soldado. Só que não dá muito certo. E que fórmula de super soldado é essa? Veremos em Capitão América, o Primeiro Vingador. Aqui somos apresentados ao Steve Rogers de 41, um americano magrelo que sonha servir o país. E ele tem um melhor amigo, Bucky Barnes. E os dois vão parar no exército. Lá o Steve Rogers conhece a Peggy Carter, o seu primeiro e grande amor. E por sua bravura, ele é selecionado para um projeto super secreto. E ele faz um experimento que vai mudar sua vida para sempre. E daí ele ganha os poderes do soro do super soldado, que é um experimento para deixar um humano muito mais forte que o normal. E daí ele se torna o Capitão América. E recebe um uniforme. E recebe um escudo de vibranium. E agora, ele tá pronto pra guerra? Não. Ele vira um animador de festa, cantando e dançando de lá pra cá. O governo dos Estados Unidos gasta uma grana colossal no experimento. O experimento dá certo. E eles usam o experimento mais bem sucedido da história pra cantar no musical. Ó, parabéns aí, hein? Mas finalmente o Steve Rogers ganha uma oportunidade, uma chance de ser um soldado de verdade. Ele é selecionado pra fazer missões de resgate. E aí sim, ele se torna o super-herói que ele nasceu pra ser. E infelizmente, em uma dessas missões, o seu amigo Bucky morre num acidente. Ou aparentemente morre. Veremos isso mais tarde. O Capitão América derrota o vilão sinistro Caveira Vermelha e infelizmente tem que se sacrificar se jogando numa geladeira. Daí ele fica congeladinho, igual um picolé, por 70 anos. Nos pós-créditos desse filme, o Capitão América é descongelado. E vemos que ele tá sob os cuidados da SHIELD, uma organização secreta comandada pelo Nick Fury. Está aqui com uma missão, senhor? De tentar salvar o mundo. E daí o Capitão América só vai retornar no filme dos Vingadores, o de 2012. Nesse filme o Steve Rogers tá um pouco parado. Ele ainda tá se acostumando com os novos tempos, nova tecnologia e tudo isso. Ele parece meio perdido, meio deslocado, e ele é recrutado pelo Nick Fury pra deter o Loki. Aqui o Capitão América conhece os outros Vingadores. A Viúva Negra, o Homem de Ferro, o Thor e o Hulk, só que diferente, feito por um outro ator. Bom, acontece luta pra lá e pra cá, e os Vingadores se reúnem como uma grande equipe no final. E o Capitão América se torna oficialmente o líder desse grupo. E ele, junto com os Vingadores, derrotam o Loki, mesmo destruindo Nova York inteira pra fazer isso. Problema dos Vingadores do futuro, né? Mas, por enquanto, os heróis vão comer shawarma pra comemorar a vitória. Daí o Capitão América só voltou em 2014, no seu segundo filme, o Capitão América, o Soldado Invernal. Aqui, o Steve Rogers tá mais acostumado com a Terra de agora. E ele tá fazendo várias missões pra SHIELD. E ele encontra a Peggy, velhinha. Até que chega um cara chamado Soldado Invernal, que é tipo uma lenda, que ninguém acreditava que ele era real. Mas é muito mais real do que parece. E o Capitão América vai atrás desse Soldado Invernal. E ele descobre que esse Soldado Invernal é aquele amigo dele do começo, o Bucky. Mas peraí, como pode ser o Bucky se ele morreu lá na Segunda Guerra Mundial? Ó, ele não morreu assim. Ele caiu e foi capturado pela Hydra, uma organização secreta do mal. E daí fizeram vários experimentos nele, incluindo uma hipnose que faz meio que ele esquecer de tudo. Depois de muita luta e muita trairagem, o Steve Rogers descobre que a SHIELD estava com agentes infiltrados da Hydra, mostrando que nem a SHIELD era mais confiável, fazendo o Capitão América desconfiar do governo. Daí ele começa a fazer as coisas dele independente.
reunindo uma pequena equipe com o Nick Fury, a Viúva Negra e o Falcão. E nessa altura era só o Sam Wilson, o soldado do governo. E ele vira um grande amigo do Steve. O Soldado Invernal meio que some do mapa. Um pouco recuperado das suas memórias, mas ainda afetado pela hipnose. E apesar de não ter conseguido trazer o seu amigo de volta, ele ainda tem o Sam Wilson, alguém que ele pode confiar. E essa confiança vai ser muito bem retribuída no futuro. O Capitão América volta a aparecer no cinema em 2015, no filme Vingadores: A Era de Ultron. Nesse filme, o Capitão América volta ainda liderando os Vingadores. E eles terão que deter a ameaça do Ultron. Muita coisa acontece aqui. O Capitão América quase levanta o martelo do Thor. Ninguém piscou no cinema nessa hora. E, infelizmente, ele ainda não consegue levantar. Ainda. O Tony Stark e o Bruce Banner desenvolveram o Ultron pra ele proteger a Terra. O Capitão América é o primeiro que fala: cara, isso aí vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. E o que aconteceu? Deu muito ruim. Isso abalou um pouco a relação dos heróis. O Capitão e os Vingadores lutam em Sokovia. E praticamente a cidade é destruída. Mas todos os habitantes foram salvos. E isso evitou uma catástrofe global. Mas a destruição dessa cidade não vai ser facilmente esquecida. O que vai desenrolar na história do terceiro filme do Capitão América: Guerra Civil. Mas antes disso, vale falar do Falcão. No final de Vingadores 2, a gente vê que ele e mais uma galera é recrutada para refazer os Vingadores. E vemos ele agir como um Vingador em Homem-Formiga, quando ele tem que defender a base dos Vingadores de um robô do próprio Homem-Formiga. Essa cena é muito engraçada. O Sam Wilson aparece no final para chamar o Homem-Formiga para uma missão. E agora sim, vamos para Guerra Civil. Nesse filme, o Tony Stark se sente culpado pela destruição causada pelos Vingadores durante todas essas guerras, principalmente depois que eles tiveram uma missão bem destrutiva na cidade de Lagos. E daí, junto com o General Ross, sim, aquele mesmo de Incrível Hulk, viu como tá tudo conectado? Ele implementa uma lei chamada Tratado de Sokovia. Basicamente, eles queriam fazer as Nações Unidas controlarem as ações dos super-heróis. E quem quisesse ser um vigilante, um herói, não podia ter a identidade secreta. O Homem de Ferro concorda, né? Todo mundo já sabe que o Tony Stark é o Homem de Ferro. Já o Capitão América não concorda nada com isso. E daí todos os heróis se dividem. Quem concorda com isso e quem não concorda com isso. E temos a nossa Guerra Civil. E pra esquentar um pouquinho esse clima, o Soldado Invernal está sendo acusado de ter explodido uma reunião das Nações Unidas. O que não vai cair tão bem pro Capitão América, que tá tentando proteger ele. Depois de muita luta entre os heróis, o que é muito legal de assistir, eles brigam, mas parece que eles não brigam pra valer, assim. Daí a gente descobre que o Bucky, enquanto estava sendo controlado pela Hydra, matou os pais do Homem de Ferro. Aí o Homem de Ferro fica maluco, né? E o Capitão América e o Homem de Ferro lutam muito. E no X1, o Tony Stark perde. Eu tava torcendo por ele. Porém, o Capitão América perde o seu escudo. E o seu amigo Sam Wilson é capturado e preso. Mas ele é libertado pelo Cap, que tá refugiado junto com o Bucky. E daí a gente vê o que eles estão aprontando em Vingadores: Guerra Infinita. Em Guerra Infinita, o Steve tá comandando uma equipe secreta. E sem o seu escudo, provando que ele não precisa do escudo para ser o Capitão América. Até que a ameaça de Thanos chegue até a Terra, todo mundo se une para deter essa ameaça maior, como vemos na Batalha de Wakanda, em que eles dão a vida para deter o Thanos de pegar o Visão, mas o Thanos vence. E nesse filme, muitos personagens viram pó, incluindo o Sam Wilson e o Bucky. E agora sobrou o Capitão América para contar a história. Mas ele vai fazer muito mais do que isso em Vingadores Ultimato. Agora, nessa continuação direta do último filme, o Capitão tenta lidar com a derrota pro Thanos. Mas com a volta do Homem-Formiga, eles têm a pista para reverter tudo isso com uma viagem no tempo. E daí eles fazem isso. Vemos o Capitão América lutando contra uma versão mais jovem dele. E ele e o Tony Stark viajam para o passado, um pouco depois do primeiro filme do Capitão América. Lá ele encontra a Peggy, o interesse romântico lá do primeiro filme. E ele vê que ele nunca esqueceu ela, assim como ela nunca esqueceu dele. E isso vai ser importante no futuro. Enfim, o Capitão volta pro presente, eles conseguem reunir todas as joias e reverter o estalo do Thanos. Mas aí o Thanos chega na Terra e agora é para destruir tudo. Nesses
vários combates, o Capitão América é quase derrotado. Mas aí tem aquela cena épica que arrepia, que chega a todos os heróis que estavam sumidos. Capitão, é o Sam, tá me ouvindo? Quem fala é justamente o Falcão, o seu melhor amigo. E o Capitão América finalmente fala: Vingadores, avante! Cara, só de falar eu já começo a me arrepiar inteiro. Avante! E acontece outra cena épica do Capitão levantando o martelo do Thor, cara. Isso aí, todo mundo no cinema gritou. E daí eles vencem o Thanos com o sacrifício do Homem de Ferro. Então, no final, quando o Steve volta pra devolver as joias do infinito, ele não retorna para o presente. Vemos que o Steve voltou muitos anos atrás. E daí ele ficou com a Peggy. E ele viveu todos os anos que ele tinha perdido. E agora ele tá velhinho. Tão velho que ele não pode ser mais o Capitão América. Então ele passa o escudo pro Sam Wilson, o seu fiel amigo que nunca o abandonou. E mostrou o seu caráter várias e várias vezes. E vemos o final do Steve Rogers dançando com a Peggy. Cara, que cena, né? E agora temos um novo Capitão América. Quer dizer, ainda não, porque ainda temos os eventos da série Falcão e o Soldado Invernal. Logo de cara a gente vê que o Sam Wilson não tá legal. Ele tá com medo de assumir o manto do Capitão América e levar o escudo também, né? Então ele arrega e fala: não, eu não quero não, galera, esse escudo aqui não. O que deixa o Bucky muito desapontado, já que o Steve confiou o escudo ao Sam. E isso devia ser uma grande honra, cara. Ele devia usar. Mas o Sam não quer saber. Ele quer ser apenas o Falcão, ele não quer ser o Capitão América. Só que quando ele descobre que o governo tá criando um novo Capitão América, isso é motivo para o Falcão e o Soldado Invernal se juntarem. O cara que tá se passando pelo Capitão América agora é o John Walker. E ele é meio loucão das ideias, chegando a matar usando o escudo. Esse cara não é nem um pouco digno de ser o Capitão América. Então, o Sam e o Bucky tentam recuperar o escudo, enquanto resolvem uma treta gigantesca envolvendo novos super soldados. Conhecemos na série um rapaz chamado Joaquim Torres. Na série, ele fica com as asas do Falcão. O que será que ele vai fazer com isso? Descobrimos que muito tempo atrás, o governo tentou fazer o experimento do super soldado, só que com homens negros. E o Isaiah Bradley foi o único sobrevivente. E é revelado que ele era um Capitão América negro que foi escondido pelos Estados Unidos. E isso inspira o Sam Wilson a se tornar o Capitão América. Não só por causa do Steve Rogers, mas agora para representar toda a comunidade negra e provar que todo mundo sim pode ser um super-herói. E ele faz o Isaiah ser lembrado no Museu do Capitão América. E ele finalmente usa o escudo. E muda o manto também. E ele mistura o estilo de luta com o escudo com as asas, o que gera cenas bem maneiras. Agora sim, temos um Capitão América novinho. E daqui a pouco teremos o filme, o Capitão América 4, onde o novo Capitão América vai ter que se provar, tendo que enfrentar ameaças muito maiores. O ator do Joaquim Torres vai voltar para esse filme, e ele será o novo Falcão. E já foi confirmado que terá o vilão líder, que a gente viu lá no comecinho do filme do Hulk. Só demorou 17 anos para ele voltar pra Marvel, mas ele voltou. Ah, e teremos o Hulk vermelho, com o General Ross agora presidente dos Estados Unidos e tendo o poder do Hulk. O antigo ator do General Ross, William Hurt, morreu em 2022. E quem vai assumir o papel é o Harrison Ford. Indiana Jones vai ser o Hulk. Isso vai ser muito maluco. O Hulk vermelho é uma versão do Hulk, mas que sabe controlar a sua transformação, que o torna muito perigoso. Sem contar que ele é vermelho, e vermelho parece que ele é mais perigoso. Acho que o Capitão América vai ter muitos problemas. Bom, vamos descobrir dia 14 de fevereiro no cinema. Bom, agora você já sabe tudo o que você precisa saber. E não vai ficar perdido no filme falando quem que é esse aí? E aquele ali? E não lembro daquele não. Você assiste Operação Cinema, né? Então você fica por dentro das coisas. E se você não é inscrito ainda, cara, se inscreva aí e manda esse vídeo para um amigo seu que gosta da Marvel. Tamo junto, galera. Um abraço e tchau!